Receita de rosca de mandioca. Vamos começar fazendo a esponja. Eu vou colocar aqui 2 colheres de sopa de fermento biológico em pó. Vou colocar 1 colher de chá bem farta de sal. Vou acrescentar 1 colher de sopa de açúcar. E 250 ml de água morna. Aqui eu vou mexer um pouquinho, só para diluir o fermento. E deixar essa mistura descansando até que cresça. Esse tempo pode variar conforme as variações de clima, de estação do ano, se tem sol, se tá frio, se tá calor. Mas daqui a pouquinho nós vamos ver o ponto certo para poder dar continuidade para nossa receita, tá? Pronto. Depois de uns 15 minutos, nessa mistura aqui, ela vai estar dessa forma, ó. Já cresceu o fermento, formou uma esponja. E agora nós vamos acrescentar mais ingredientes líquidos. Aqui vem essa mistura com 300 ml de leite e 200 ml de óleo. Usei o copo medidor, vou acrescentar aqui. Vou acrescentar também 3 ovos ligeiramente batidos. Só para dar um saborzinho a mais, eu vou acrescentar meia lata de leite condensado. Misturo. E agora nós vamos colocar 600 gramas de mandioca cozida, só com água, e amassada grosseiramente com o garfo. Porque depois eu quero que, na hora que eu for comer essa rosca, eu sinta os gruminhos de mandioca, para identificar bem o sabor. Eu cozinho a mandioca em panela de pressão. É rapidinho e é garantia de que ela vai ficar bem cozidinha no ponto que eu tô precisando para poder fazer o pão. Agora eu vou incorporar essa mandioca cozida nessa mistura. Ela vai absorvendo todo o líquido da massa. Vamos descendo aqui, ó. E a mistura vai ganhando essa textura cremosa, por conta do amido da mandioca.
Mexendo sempre. Esse resultado também vai depender muito da qualidade da mandioca que você está usando. Existe um tipo de mandioca que ao jogar ela em contato com o líquido, ela chupa rapidinho todo o líquido e adquire rapidinho uma textura cremosa. Essa mandioca que eu estou usando é aquela mandioca bem amarela, ela demora um pouquinho, mas com paciência a gente consegue o resultado desejado. Ó. Tá vendo os gruminhos? Aqui na borda, ó. Porque eu amassei com o garfo. Agora, esse é um gosto meu, eu gosto de sentir os gruminhos. Quem quiser uma mistura mais fina, mais uniforme, pode estar amassando a mandioca com o espremedor de... espremer a mandioca, né? Com o espremedor de batata. Ou bater no liquidificador, adicionando um pouquinho de água, que ela vai ficar bem mais cremosa. Só que ela bem rústica, assim, fica bem gostosa, tá? Pronto, ó. Apesar de ter esses pedacinhos aqui, eu já estou podendo ver que o amido já foi incorporado à massa. Tá vendo? Agora, eu vou adicionar aos poucos aproximadamente meio quilo de farinha de trigo. Eu vou adicionando aos poucos na massa. Mexendo sempre. No primeiro momento, eu estou adicionando só meio quilo. Se a massa pedir mais, é lógico, eu vou aumentando a quantidade. Porque tudo depende dos ingredientes que estão e é imprevisível. Existe a mandioca que chupa mais o líquido. Tem um ovo, um dos 3 ovos, que pode estar um pouquinho maior do que o outro. E tudo isso interfere nesse resultado que a massa vai dar. Ó, essa massa aqui está me pedindo muito mais do que meio quilo, mas eu vou misturar aqui. Está ficando bem mais pesada na hora da gente misturar. Com meio quilo aqui a gente chegou na metade do caminho. Eu tenho que ter uma massa que dê pra eu amassar com as mãos pra poder estar modelando a rosca. Essa rosca deve ser feita com muita calma, com muito tempo, porque você vai poder observar que conforme você mexe, a farinha e a mandioca vão absorvendo o líquido. Então, nessa hora, a gente tem que tomar muito cuidado para não adicionar farinha demais, para a massa não ficar dura e impedir a ação do fermento, para poder crescer e a rosca ficar bem fofinha, crescer bastante. Continuamos mexendo.
A massa vai ficando mais pesadinha. Vamos acrescentando mais farinha. Eu gosto de demonstrar assim, porque se a gente passa quantidade de farinha exata, pode ser que quem esteja acompanhando a receita fique com receio de acrescentar mais ou diminuir. Então, vendo? Eu acrescentei mais farinha, a massa já vai ficando mais encorpada. A gente depois já poder estar amassando com as mãos, tá? Mais um pouco de farinha. Olha, meio quilo que eu falei, já tá dobrando. Significa que a mandioca que eu usei não absorveu tanto a farinha quanto eu já estava imaginando, ou das outras roscas que eu fiz com outra qualidade de mandioca, tá? Mas não significa também que eu tô usando uma mandioca de má qualidade, nem nada. É outra qualidade, não existe a boa ou a ruim. É tudo da natureza, então... Opa! A gente vai se ajustando. Existe também a qualidade referente à safra da mandioca. São itens que a gente tem que considerar para poder observar o ponto da massa, tá? Olha como é que ela vai ficando. E olha, mais um pouquinho de farinha. Opa! Agora já tá ficando naquele ponto gostoso que a gente pode largar a colher e colocar a mão na massa. A mão lavadinha. Eu não uso luvas, porque eu tenho que sentir a textura da massa na minha mão, tá? Vou apertando, misturando. A princípio, toda cozinheira deve começar a mexer a massa com uma única mão, porque ela nunca sabe quando ela vai precisar da outra mão livre para pegar mais farinha, abrir uma porta de armário, até mesmo atender um telefone quando ligam bem na hora que você está amassando a massa. Então, a gente usa uma única mão, que é para poder dar o ponto. Não porque é boa a outra mão que está desocupada para segurar a vasilha, para dar firmeza para esse trabalho de estar incorporando a massa. Olha o pedacinho de bruma aqui, ó. É gostoso até quando a gente tá amassando, falando, quando a rosca estiver pronta, eu vou te encontrar. Ó, nesse ponto aqui, essa comunicação de quem está fazendo com a massa é muito importante. Ela tá chegando no ponto, mas é como se ela estivesse falando: bota mais um cadinho de farinha aqui, que eu preciso de mais um pouquinho, só para eu ficar desgrudando da mão. Então, a gente atende ao pedido da massa. Olha, depois de ter acrescentado mais um pouquinho de farinha, totalizando aquele 1 quilo que eu coloquei na receita, nós vamos chegar nesse ponto aqui. É até a hora que a gente pode estar usando a outra mão, tá? Para poder ajudar a encorpar a massa. Ó, ela está se separando do recipiente. Estão vendo aqui, ó? Gruda ainda um pouquinho. Mas
eu vou querer que essa massa fique realmente assim, ó. Ela tá se separando, tá separando aqui, mas fica esses gruminhos, tá vendo? Ela, se eu continuar, ela vai grudar. Só que esse lado aqui tá me dizendo, olha, chegou no ponto. Tá vendo, ó? Porque ela tá se separando do recipiente. Se eu colocar mais farinha nessa massa, ela vai ficar pesada. Então, é a hora que eu paro de colocar farinha. Ó. Viu como é que ela tá se separando? Aqui. Ela já absorveu a quantidade necessária de farinha. E eu vou deixar essa massa agora descansando. Até que ela dobre de volume. Observe que isso aqui é quantidade de massa para 2 roscas maravilhosas, tá? Então, ó, é esse o ponto. Gruda, não desgruda, separa e não separa, estão vendo? Ó, mas é esse ponto aqui que eu preciso para colocar a massa para crescer, tá? A gente vai forrar essa massa com um paninho para evitar que ela crie uma casca por causa da ação do ambiente, né? Ela tem que ficar macia assim, tá vendo? E assim que ela crescer e dobrar de volume, ela já vai estar preparada para ser modelada, tá bom? Então, vamos colocar a massa para crescer. Agora, vamos ver o resultado do crescimento da nossa massa. Tan, 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 tan. Yes! Ela dobrou de tamanho. Então, agora nós vamos modelar as roscas. Eu vou passar a minha mão um pouquinho de farinha. Já vou enfarinhar aqui a minha bancada um pouquinho. Aí eu venho aqui na massa, vou cortar na metade. Aí ela dá uma murchada. Ai, que dó. Cortar no meio. Vou pegar metade da massa, colocar na bancada. Aqui, ó, ela ainda está grudando. Aí a hora que eu vou trabalhar a massa, jogando um pouquinho de farinha. Aqui. Eu vou optar por fazer uma rosca no formato de trança. Existem várias maneiras da gente estar modelando. Esse, para mim, é o mais fácil, o mais cômodo, e é por isso que eu vou usar esse formato. Você que vai fazer a receita tem a liberdade de estar escolhendo um outro formato. Olha, vou pegar metade da massa, dividir em 3. 2, 3. Aí eu vou trabalhar cada parte em rolinho. Vou fazer uma tira. Passando pela farinha. Ela não vai grudar. A outra parte, eu vou procurar estar enrolando para que fique no mesmo tamanho da primeira.
essa abertura aqui, depois, pra mim, acaba surtindo como um enfeite para a trança que eu vou estar fazendo, tá? Não é interessante ficar tudo lisinho, tudo enroladinho. É legal ela ficar com essas fendas. Uma massa rústica bem bonita. Ó, já tenho as 3 tiras do mesmo tamanho e agora eu vou trançar. Vou passar essa parte pra cá. Uma trança normal, ó. E vamos passando. Essa outra extremidade nós vamos trançar também. E vamos juntar as 2 pontas. É interessante juntar de uma forma que a gente não perceba onde começou e onde terminou. Ó, mais ou menos assim, tá? Tá feita a trança. Eu vou pegar uma forma untada com margarina. Aqui. E vou passar a trança para dentro da forma. Aqui eu vou dispor. E vou deixar crescer até ela chegar na altura da borda, mais ou menos. É assim que eu espero que o fermento atue, para depois colocar no forno. A outra sugestão para a gente estar modelando essa massa, vou fazer com a segunda parte. Tá aqui a segunda parte. Deixa eu molhar um pouquinho mais a mão. Vou colocar um pouquinho de farinha aqui. Já aproveito, modelo a mão. Molho um pouquinho a mão com farinha de trigo. Opa! Tem que cair. Ó, é uma massa grudenta, mas que se desprega facilmente do recipiente, tá? E dá mais um pouquinho de farinha, a gente joga aqui. E vou fazer bolotinhas. E vou colocar essas bolotinhas na forma. Quando assa, ó, vou bolear aqui, ó, com a mão. É bom ela ficar lisinha, tá? Ó. Vou colocar na forma. Agora, se você quiser fazer uma torta, desculpa, uma rosca recheada, você pode estar boleando, abrindo a massa e colocando aqui dentro um pouco de doce de leite, goiabada, doce de coco, abóbora, o que você quiser imaginar, até mesmo recheio salgado, como requeijão, catupiry, para dar uma surpresinha e saborizar a sua massa de uma forma diferente. Quando a gente corta, aquela surpresa da bolotinha recheada fica divertida. Essa aqui não ficou lisinha, deixa eu arrumar ela aqui. Aqui, ó.
Essa massa ficou tão boa, o dia tá bom aqui, o dia que eu tô fazendo, tá de bastante sol, que a gente mexe com a massa. Ó, eu tô modelando, conforme eu coloco na forma eu já percebo que a massa está crescendo novamente. Isso é um sinal de que a rosca vai ficar bem alta e macia. Pronto, olha, já deu para fazer as bolotinhas, preenchi toda a forma, fiz a trança, tá aqui esperando para crescer. Com esse monte de massa que a gente conseguiu, ainda sobrou esse tanto aqui. Eu vou fazer como a massa, ela é uma massa feita com leite condensado, com açúcar, mas vai sal também. E ela não fica nem doce e nem salgada. É por isso que me dá essa liberdade de fazer o que eu vou fazer. Eu vou estar fazendo um pão recheadinho com um pouquinho de queijo ralado, só para fazer uma frescurazinha, tá? Ó, vou salpicar aqui o queijo ralado, um restinho de pacote. Coloco aqui. Se você quiser, você pode estar colocando outro tipo de recheio, calabresa, requeijão, presunto, mussarela, tá? E agora nós vamos enrolar um pão, ó. Aqui, enrola, aperta, enrola. Opa! Aperta, enrola, aperta, enrola e aperta. Tá feito o nosso pão. Eu vou colocá-lo dentro de uma assadeira que está untada margarina aqui, ó, e vou esperar todos esses pães crescerem novamente. Aí eu vou colocar no forno. Após 1 hora aproximadamente, nós temos esta surpresa aqui, ó, que lindo. Cresceu, ultrapassou até os limites da altura da forma e agora a gente vai levar para o forno, tá? Eu não gosto de pincelar, ela vai ficar com uma cor bonita sem a necessidade de passar a gema de ovo e tal. Mas se você preferir que fique com uma cor diferenciada, com aquele brilho de rosca, você pode estar batendo uma gema e pincelando com a gema de ovo por cima antes de levar ao forno. Bom, nós vamos levar no forno pré-aquecido a 180 graus e vamos deixar até que a nossa rosca fique douradinha por cima. Aí daqui a pouco a gente mostra o resultado disso aqui, tá bom? Pronto! Já tá tudo assado depois de 30 minutos. Olha, sem pincelar com ovo, ela fica com essa cor aqui que eu acho bonita. Eu só vou, para dar um brilho, pincelar um pouquinho de margarina mesmo, margarina de boa qualidade. Ela dá um brilho e deixa a casquinha bem macia, tá? Ó, aqui você também tem a opção de estar preparando um creme de confeiteiro para decorar a rosca, mas é de acordo com o seu gosto. Aqui está prontinha as nossas roscas. Vocês viram que a receita é grande e rende bastante. Tem mais aquele pãozinho que eu fiz, tá assando no forno, mas para demonstração, as duas já estão prontas. Já dá para ter uma ideia que, preparando a receita que nós estamos ensinando, você vai ter um bom resultado.
Basta seguir o passo a passo e o resultado pode ser este ou até melhor do que esse. Até uma próxima videoaula. Fiquem com Deus e um beijo para todos.